sou a Fátima, mais uma vez, orientadora da Fundação Benedito Siqueira e Silva. Hoje a gente vai fazer a aula 2 sobre croquis. Na aula 1, eu mostrei para vocês a base do corpo, vocês vão olhar lá. E daí eu mostrei para vocês quando fica um robozinho, né? E o que a gente faz para construir um corpo da base do robozinho. Tá lá na aula 1, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Lembrando que no final de cada vídeo tem um link que vocês acessam. E neste link, vocês acessando ele, vocês vão ter acesso a esses moldezinhos, esses modelinhos que a gente tá usando aqui na aula para poder vocês desenvolverem a peça de vocês lá. Bacana é que vocês tenham em mãos já essa cópia na mão de vocês, enquanto vocês estão assistindo a aula, para poder vocês já irem fazendo junto comigo, tá bom? Hoje, nós vamos estar começando a elaborar a nossa primeira peça. Eu tenho aqui um manequim, num tamanho bom. Olha só, a gente vai estar desenvolvendo uma roupa bem diferenciada. E eu vou estar ensinando vocês como fazer ela na modelagem, no croquis dela. Nós vamos recortar e vamos vestir a nossa modelo. Aí vocês vão ver como é a criação. Tá aparecendo aí para vocês uma imagem. A imagem que tá aparecendo é um leve chemirê de algodão. Ele é de um período neoclássico. Ele precisava de um acessório, ele tinha a necessidade de um incremento. E nessa época, o que as mulheres usavam era chales. Então, as roupas dela eram básicas, tudo em cores neutras, e quando ela era um pouquinho mais ousada, ela colocava um chale. Essa, em específico, ela usou um chale maior, grandão, que foi até o pé, para poder mostrar um pouco mais das estampas que muito agradavam os seus olhos. Mas isso foi... Logo depois veio uma outra época, que daí a roupa saiu totalmente fora do padrão do que estava usando. Porque daí já entrou a época da vitoriana, que o quê? Era uma época de muita estampa, então ele deixou de ser um acessório. Por quê? Porque os próprios vestidos já se tornaram estampados. Então isso daí é uma coisa legal da gente saber. Mas o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma roupa estilo hippie. O hippie, ele é muito clássico, e ele é muito lindo, e ele é muito estiloso, e ele é muito vida, ele é muito cores. Ele é tudo num conjunto só. Ele mistura várias cores, ele mistura vários gênios. E aí ele tenta transmitir através da roupa o seu estado de espírito, a sua alegria. Então a gente vai trabalhar hoje fazendo uma roupa de hippie. Bora lá! Olha só, olha essa peça, que detalhe. Essa peça aqui, ela é uma peça que foi criada em 1970. Eu não tinha nem nascido ainda. O estilista italiano que criou essa peça, ele pegou a característica hippie, que era na época que estava em auge. Este modelo específico, aqui em cima, ele está usando camurça. A parte de baixo, ele está usando lenços e fitas. Lenços de várias cores e origens. Vou ensinar vocês a tirarem a base desse croquis e nós vamos fazer uma roupa hippie baseada nessa daqui. Lembrando vocês que a base do robozinho são as ligações que estão sendo feitas. Então, a gente vai fazer a base do robozinho aqui para poder ligar. Com a folha de papel vegetal, você joga em cima da imagem e você vai desenhar os pontos principais do corpo da sua modelo. Com a régua, ela tá de lado. Vocês conseguem visualizar a posição que tá meio busto dela. Aí, nessa direção, passa um traçado. Passou um traçado para vocês acharem a base do quadril dela. Aqui, cintura, dá para diferenciar através do desenho. E aqui seria o quadril. A outra mão dela tá escondida. Aqui temos a perna, o pé, aqui o joelho e aqui a parte da coxa. Ela tá de lado. O outro pé dela tá aqui. Ela tá com a perna aberta. Então, tá aqui.
Chegamos até o quadril. Como ela está de lado, aqui a gente visualiza mais o busto. Você não vai deixar de fazer essa curva, porém, você precisa da base do quadril e cintura dela. Aqui, igualou, igualou. Chegamos até a parte de baixo. O modelo, especificamente, é um modelo, uma mulher alta. A perna dela é mais longa. Não significa que o seu desenho está errado. Seu desenho está certo. A modelo em questão que nós estamos copiando, ela é uma modelo alta. A parte do corpo dela é pequena e a perna dela é longa. Ela está com a perna aberta de lado. Aqui não aparece a outra mão dela, então eu só vou deixar uma margem para poder eu saber que a outra mão está aqui. Aqui é o formato do rosto dela, ela está olhando para o lado de cá com o corpo virado. Olha ela aí. Aqui é o meu braço imaginário que eu coloquei, porque ela não aparece na imagem. Aqui, o segmento do braço dela, cintura, quadril, que é o que mais me importa, o lado que ela está esquerdo, com a perna virada para cá, o lado direito aberto, virado pro lado de lá. Nesse aqui que a gente vai colocar agora o nosso modelo hippie. Olha só, a minha base tá embaixo, que é o modelo que eu vou querer. O ideal seja que vocês tenham aí vários lápis de cores. Por quê? Porque vocês vão incrementar. Cada vez que vocês colocarem a base de cor, vai ficar melhor para vocês identificar na hora da confecção. A parte de cima, que é o de camurça, eu vou fazer com o lápis cor-de-rosa. Seria o corpete. Isso a gente vai fazer lá. Vocês vão aprender a fazer um corpete. O que a gente fala sobre esse período do croquis? A gente está dando vida à nossa peça. Quando você usa o lápis de cor, você está dando vida à sua criação. Deixa eu dar uma erguidinha. Estão vendo? Visualizando. Tô finalizando a parte de cima dela. Olha só. Em cima. Vou apagar. Agora, a nossa modelo, como vocês estão vendo lá, existe vários lenços em cima. Então, eu vou usar duas cores de lápis para poder a gente diferenciar um pouco mais esses lenços e essas fitas de cetim, que é o que a gente vai usar na nossa peça, tá? Então, vamos lá. Vocês podem apagar a base do corpo, deixa só cabeça e pé, que é o que vocês precisam visualizar. Se eu fosse fazer o modelo da minha criação aqui, eu já teria feito o meu modelo e depois eu apagaria. Eu tô copiando do de baixo para poder fazer o no estilo 1970, que eu não tô criando uma peça minha, mas eu quero que vocês criem uma peça de vocês. Ou, a primeira vez, vocês façam como eu tô fazendo, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Aqui a parte do braço dela eu vou respeitar. Então, vamos lá. Olha só, tá vendo? A ideia dessa peça, que é, como eu já falei, um corpete com um vestido de lenços e fitas, várias cores. Então, o que eu fiz? Eu usei vários tons de cores para eu colocar e fazer o formato que eu preciso. Essa peça é uma peça bem básica. Então, como que a gente vai desenvolver ela? Na próxima aula, já orientando vocês. A gente vai desenvolver a partir de uma blusa básica que vocês tenham em casa. A gente vai desenvolver para poder a gente fazer esse resultado. Olha só, a imagem original, que ela é, já com os tecidos, e a imagem do croquis. E a imagem original, que é de lenços, e a minha imagem, para eu entender, na hora de confeccionar, o que vai ser feito na minha peça.
Isso é muito importante. No caso aqui, o que eu precisaria de colocar como identificação da minha peça, do meu croquis? Eu colocaria assim: croquis de corpete básico com lenços e fitas de cetim multicores. Por que multicores? Porque ele é um modelo que ele é desalinhado. Ele significa que ele tem muitas cores, tá? Agora eu espero que vocês tenham entendido como a gente faz um croquis. Tenham entendido a base, como ela é feita, e um desenvolvimento de cores para a gente colocar. Na próxima aula, a gente vai desenvolver no nosso manequim a construção deste primeiro modelo. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês consigam compreender o que eu estou falando e que vocês tenham curtido o nosso trabalho. Um beijo a todas e todos e fiquem com Deus.